Salve galera, tudo bem com vocês? Professor Francisco, dando continuidade à resolução da prova SAEP do terceiro ano do ensino médio de 2017, trazendo mais duas questões hoje. A primeira é a 25. O enunciado diz o seguinte: para estimar a largura RS de um lago, Pedro, que é topógrafo, fez 3 demarcações próximas às margens desse lago, representadas pelos pontos P, R e S, e utilizou um teodolito para fazer algumas medições. Do ponto S, ele avistou os pontos P e R, segundo um ângulo de 60 graus, e do ponto P, avistou os pontos R e S, segundo um ângulo de 90 graus, conforme ilustrado no desenho abaixo. A largura RS desse lago, em metros, mede aproximadamente, e aí a gente tem as opções. Como aqui, pessoal, ele deu seno, cosseno e tangente, então facilmente você já identifica como uma questão para ser resolvida através de razões trigonométricas. Então vamos analisar os dados do nosso triângulo aqui, um triângulo retângulo PSR. Sob o ponto P, ele avista o ponto S e o ponto R sob um ângulo de 90 graus. E a partir do ponto S, ele avista P e avista R sob um ângulo de 60 graus. Então o nosso ângulo de referência vai ser esse aqui. PS é um dos catetos, mas é cateto o quê? É cateto adjacente, pessoal, porque ele está logo ao lado do ângulo, tá? Então, identificado aqui PS como cateto adjacente. E RS, que é a largura do lado, exatamente o que ele está pedindo, é a hipotenusa. Por quê? Porque ela está oposta ao ângulo reto. Então, a gente tem aqui RS, a hipotenusa. Então só precisamos lembrar qual é a razão trigonométrica que trabalha com cateto adjacente e hipotenusa. Essa razão é o cosseno, está aqui, cateto adjacente sobre hipotenusa. O ângulo é 60, então vamos ter aqui cosseno de 60 é igual. Cateto adjacente é o lado PS sobre a hipotenusa, que é o lado RS. Substituindo pelos valores que o problema deu, cosseno de 60 é 0,5, PS é 75 e RS é o que a gente vai calcular. Imaginando isso aqui como uma proporção, pessoal, o 0,5 estando sobre 1, então produto dos extremos é igual ao produto dos meios, tá? E como é produto, a ordem dos fatores não altera esse produto, então vou trocar aqui 0,5 e RS de lugar. Aí ficamos aqui com RS é igual a 75 dividido por 0,5. 0,5 é meio, pessoal, e dividir por meio é a mesma coisa de multiplicar por 2. Sendo assim, 75 vezes 2 é igual a 150. Então, RS, que é a largura do lago, é igual a 150 metros. A alternativa correta da questão é a letra E. Questão 26. Um paciente recebeu um medicamento por via intravenosa com frequência de 20 gotas por minuto. Nessa frequência, o volume total da medicação demorou 6 horas para ser ministrado por completo. Esse paciente também recebeu outro medicamento intravenoso que continha o mesmo volume do anterior, porém esse medicamento fluiu com uma frequência de 40 gotas por minuto. Em quanto tempo esse paciente receberá o segundo medicamento por completo? Então vamos lá, vamos coletar os dados acerca dos medicamentos, né? O medicamento 1 fluiu a 20 gotas por minuto e aí levou um tempo total de 6 horas para ser ministrado por completo. Já o medicamento 2 fluiu a 40 gotas por minuto e o problema aqui é que a gente identifique exatamente em quanto tempo ele foi ministrado por completo. Uma outra informação importantíssima aqui é quando ele diz que os volumes dos medicamentos são iguais, tá? Isso é importantíssimo para resolver a questão. Por quê? Eu não consigo chegar no tempo em que foi ministrado o segundo medicamento se eu não souber que volume foi esse. E o volume a gente consegue calcular pegando os dados aqui do medicamento 1, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou criar uma regrinha de 3 aqui para a gente chegar no volume do medicamento 1. Então vamos lá, vou criar uma regra de 3 que relaciona gotas e tempo dado em minutos, tá? Segundo enunciado, ó, cada 20 gotas flui em 1 minuto. Aí a pergunta, quantas gotas irão fluir em 6 horas? Bom, mas a nossa regra de 3 está dada em minutos. Eu não posso colocar 6 horas aqui. Então eu vou transformar 6 horas em minutos. Como uma hora tem 60 minutos, basta eu multiplicar 6 por 60 e obter aqui 360 minutos. Então, colocando aqui, montamos a nossa tabelinha. E aí vai uma dica que vale seu like, tá? Não deixe esse like para o final que você vai acabar esquecendo. A dica é a seguinte, ó, quando você tiver um problema de regra de 3, que as grandezas são diretas, que é exatamente o caso dessa, né? Porque se você aumentar o número de gotas, vai aumentar o tempo necessário para ministrar essas gotas. Então, como a regra de 3 é direta, então você vai multiplicar cruzando, sempre assim, beleza?
Bom, fazendo isso, aqui ó, x vezes 1 vai ser igual a 20 vezes 360. X vezes 1 é x mesmo, e 20 vezes 360 dá igual a 7.200. Então o volume do medicamento 1, que é também o do medicamento 2, é 7.200 gotas. Agora vamos montar a nossa regrinha de 3 para calcular o tempo do medicamento 2, gotas e tempo em minutos também. Vamos lá, 40 gotas flui em 1 minuto. Então 7.200 gotas irá fluir em quantos minutos? Outra regra de 3 direta para multiplicar cruzando também aqui. Então 40 vezes x é igual a 7.200 vezes 1. 7.200 vezes 1 é 7.200 mesmo, e 40 que está multiplicando vai passar dividindo. Então o x da gente vai ser 7.200 dividido por 40. Efetuando essa divisão, a gente chega em 180 minutos. Mas as opções da questão estão dadas em horas, então a gente tem que converter esses 180 minutos em horas. Uma hora tem 60 minutos, a gente viu isso aqui. Então, dentro de 180 minutos, a gente tem 63 vezes, ou seja, 180 minutos é igual a 3 horas. A alternativa correta da questão, então, é a letra A. Bom, pessoal, vamos aos descritores trabalhados nessas duas questões. Na 25, um que está no eixo 1 de geometria, que é o D5. Resolver problema que envolva razões trigonométricas no triângulo retângulo. E a 26, que está no eixo 3, de números e operações e álgebras e funções, que é o D15. Resolver problema que envolva variação proporcional direta ou inversa entre grandezas. E aí, gostou do vídeo? Então, se gostou, deixa teu like aí para fortalecer o nosso trabalho e ajudar na divulgação. E olha se está inscrito. Se não estiver, se inscreve ativando as notificações para receber o aviso dos novos vídeos, beleza? Um grande abraço e até lá!